quando a gente fala do genoma de suíno, a gente tem cerca de 25.800 mil genes que são expressos. Nesse tecido umbilical que a gente trabalhou, que a gente buscou, a gente conseguiu a expressão de 13 mil genes. Desses 25 mil, 13 mil estavam expressos nesse tecido. E aí, no nosso trabalho, desses 13 mil, 230 foram diferencialmente expressos, ou seja, tinha diferença na expressão quando a gente pegava o grupo que estava acometido por hérnia umbilical em comparação aos animais saudáveis. Olá, tudo bom? Você está no programa Suinocultura Faixa Preta. Nós vamos conversar com as pessoas mais brilhantes da suinocultura. Os convidados vão nos contar os seus resultados, experiências e pesquisas na sua área profissional e como que a gente vai usar isso no dia a dia para melhorar a nossa produção. Eu sou a Letícia, uma das hosts desse programa. Eu dou aula aqui na faculdade da USP de Pirassununga. Trabalho com medicina veterinária, mas hoje eu vou conversar com a doutora Mayla Regina Souza. Ela é zootecnista pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ela tem mestrado pela mesma universidade e hoje atua como professora no curso de medicina veterinária na UCEF de Chapecó. Então vamos conversar com a doutora Mayla. E aí, Mayla, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, pessoal? Tô bem, é um prazer estar aqui participando então desse podcast, contribuindo um pouco com a nossa pesquisa aí na área da suinocultura. Legal, e me fala, hoje você está dando aula e você sempre deu aula? Faz tempo que você está nessa área? Como é que é? Isso, então, não, faz um tempinho só, faz 1 ano e meio mais ou menos que eu comecei a ser professora, né, lecionar. Eu dou principalmente, então, nas áreas de bioquímica básica e nutrição de suínos e aves. Apesar a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, mas meu trabalho é bem na área de genética, mas durante a graduação, então, eu trabalhei principalmente na parte de nutrição de suínos. Então, o mestrado foi um pouquinho diferente, então eu atuo bastante tanto em nutrição como em genética também. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Uau, muito legal. Eu li o trabalho aqui que você escreveu, que foi publicado no periódico internacional super relevante, que é a PLOS ONE, né? É um trabalho que fala da análise do transcriptoma para identificar genes envolvidos no desenvolvimento de hérnias umbilicais em suínos. Então, assim, eu achei muito, muito interessante esse trabalho. Assim, eu imagino o trabalho que deu fazer essa pesquisa, porque você pesquisou muitos genes para encontrar aqueles que estão relacionados com a hérnia, mas já queria ajudar aí o nosso ouvinte, o pessoal que está assistindo a gente, a entender o que é esse palavrão aí desse transcriptoma, porque lá atrás, década de 90, né, eu lembro, né, que a gente estava aprendendo biologia molecular, então fazia uma PCR para encontrar um gene, né, ou do animal, ou de um patógeno, e a coisa evoluiu muito, né, a gente agora, em 2025, a gente está nessa era das ômicas, né? Então você tem microbioma, transcriptoma, metagenômica, lipidômica, e é um bando de nome aí que a gente fala, meu Deus, o que é isso? Então, explica pra gente o que é esse transcriptoma. Então, realmente as pessoas às vezes ficam bem surpresas, né? E ficam, meu Deus, o que é isso? Chega a dar um susto, né? Mas basicamente, então, o transcriptoma é um conjunto de moléculas, né? De RNA expressas naquela célula ou em um grupo de células. E esse estudo, então, a gente consegue identificar que genes estão sendo transcritos em quantidade exatamente naquele estado fisiológico ou naquela fase de desenvolvimento do animal, né? Por exemplo, a gente utilizou fêmeas de 90 dias. Então, em fêmeas de 90 dias, eram aqueles transcritos, aqueles RNAs, aqueles genes estavam sendo expressos naquele momento. Então, a gente consegue ter uma visão exatamente daquele período em que o animal está doente, né? Que está acometido pelaquela hérnia. Nossa, que interessante. Então, voltando lá para as aulas de biologia celular de quando eu era aluna lá na graduação, então eu estou me lembrando, né, que dentro da célula tem o material genético, né, o DNA, que guarda as informações, né, desse mamífero, no caso o suíno, que a gente está olhando. Aí esse DNA, a gente precisa transcrever ele
em RNA para ele poder expressar aquela característica genética, né? E essa expressão, no fim das contas, ela é dada depois que esse RNA mensageiro ele é traduzido, né, para proteína. Então, se o animal tem um gene, mas ele não é lido, ele não está expressando, né? Ele está lá silencioso, não significa que ele vai ter aquela característica. Agora, se aquele gene tiver, entre aspas, ativo, aí sim ele produz o RNA mensageiro para produzir a proteína que vai dar aquela característica. Então, o que você procurou foi esse RNA, né? Depois que o gene foi, entre aspas, ativado. É isso? Isso, aham. Tanto que, assim, a gente encontrou cerca de 13 mil genes, né? Que estavam nessas amostras que a gente utilizou. Mas que a gente teve genes que foram... A gente teve 13 mil genes que foram identificados nesse tecido, né? Mas que teve genes que foram diferencialmente expressos, que teve diferença, foi somente o 230. Mas se tu for pensar, então, quando a gente fala de suínos, a gente tem cerca de 25 mil genes, né? E a gente conseguiu, naquele determinado momento, que tivesse sido expressos somente 13 mil. Cerca de 13 mil, mais ou menos. Foi do grande para o pequeno, né? São 25 Isso, mil, você identificou 13 mil, e aí relevante, no fim, foram 230, isso. isso? É que, na verdade, assim, quando a gente fala do genoma de suíno, a gente tem cerca de 25.800 mil genes que são expressos. Nesse tecido umbilical que a gente trabalhou, que a gente buscou, a gente conseguiu a expressão de 13 mil genes. Desses 25 mil, 13 mil estavam expressos nesse tecido. E aí, no nosso trabalho, desses 13 mil, 230 foram diferencialmente expressos, ou seja, tinha diferença na expressão quando a gente pegava o grupo que estava acometido por hérnia umbilical em comparação aos animais saudáveis. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O suíno ele vai ter lá quase 26 mil genes, né? Isso, 25.800. Uhum. Aí, de todos esses genes, no tecido ali da região umbilical, vocês conseguiram encontrar praticamente metade desses genes ativos. De repente, assim, vou falar uma bobeira. Tem um gene que é para expressão de insulina, né? Ele vai funcionar lá no pâncreas. Tem nada a ver ele ser expresso ali naquele tecido. Então, ele está silenciado, ele está quietinho. Mas os genes estão relacionados ao metabolismo da célula, à estrutura desse tecido e tal, eles vão estar funcionando. Ok. Então, daí desses 13 mil que estavam ligados, né? Genes que estavam ativos, vocês encontraram, aí foram 230? Foram 230 genes diferencialmente expressos, ou seja, né? Certo. Então, desses 13 mil que a gente encontrou, 230 tinham essa diferença entre os animais que estavam acometidos por hérnia em relação aos animais saudáveis. Tá. E aí desses 230 que tinha uma diferença entre os animais que tinham hérnia e os animais que não tinham hérnia, os 230 eram importantes ou você tinha ali alguns que tinham alguma relação maior com a ocorrência da hérnia? Como que foi mais ou menos, né? Explicando como que a gente fez todo esse processo. Então, a gente pegou esses 230, a gente identificou o que era mais expresso e o que era menos expresso. A gente tinha 85 genes que eram mais expressos em animais acometidos por hérnia e 145 menos expressos. Então, a gente tinha aí uma diferença também em relação a esses grupos, né? Aí a gente pega esses 230 genes e a gente começa a procurar os processos biológicos, né? Onde que eles se caracterizam, o que eles fazem, qual a importância deles no organismo. Então, através de colocar nos processos biológicos, fazer essa pesquisa, essa acurácia dos dados, né? A gente consegue, então, ver quais deles têm mais não é relevância, qual deles tem mais ligação com o problema que a gente tem, que seria da hérnia umbilical, né? Então, a gente conseguiu, através de todos esses, foram vários passos, né, até chegar realmente, então, nessa quantidade de genes, né, mas a gente conseguiu, então, fazendo essa lapidação desses dados para encontrar, basicamente, a gente encontrou 7 genes que são os mais ativos, que seriam os mais relacionados às hérnias umbilicais, né, e aí, quando a gente fala desses genes, a gente tem muitos genes que são ligados a matriz extracelular, adesão celular, sistema imune, e são genes, a gente tem 2 famílias muito grandes desses genes, que são os genes dos MMPs e os dos COL, que são genes que estão totalmente relacionados a colágeno, à resistência de fibra. Então, esses dados foram bem importantes para o nosso trabalho, principalmente porque quando a gente pegou esses genes, eles são bem menos expressos em animais acometidos por hérnias.
Então, quando a gente vê toda essa ligação, quando a gente vê todo esse efeito que eles poderiam causar, vem muito em contrapartida do que a gente acontece na hérnia, que é aquele enfraquecimento, que daí acontece toda a parte da produção da hérnia umbilical mesmo. Então, esses achados, principalmente, então, quando a gente fala da família dos colágenos, né, que a gente coloca como os principais mais ativos aí, são esses que têm uma ligação bem forte com a resistência muscular. E a parte de desenvolvimento anatômico também, a gente teve genes bem importantes que foram relacionados com esses achados no trabalho, né? Bom, vamos encerrar por aqui essa primeira parte, mas fiquem atentos, porque a segunda parte vai ser lançada em breve e você vai conseguir entender o assunto de forma completa. Espero vocês lá, até mais! Oi pessoal, eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima!